além da dificuldade que é em fazer ações violentas, se os outros resistirem é complicado. Por acaso tive sempre a sorte, nunca ninguém resistiu. Porque se resistissem é muito complicado. A gente tem que empregar a força depois. E quando se vai fazer uma ação dessas, uma das possibilidades é essa. Não é? A gente pode confiar que o facto de ver uma arma faz com que as pessoas fiquem paradas, não é? Mas há pessoas que não ficam. E, portanto, esse risco acontece sempre. E a gente, antes de fazer, nunca sabe o que é que vai acontecer. Só no fim é que sabe o que aconteceu, não é? E então é complicado. E como é que um diácono, antigo seminarista, envereda pela luta armada? Porque não havia mais nenhuma hipótese. Naquela altura não havia mais nenhuma hipótese. Mas eu tinha um amigo que tinha andado comigo no seminário, que foi um dos fundadores da Luar. E, portanto, desde o primeiro dia ele teve-me sempre... Ele sabia que eu estava com ele e foi através desse amigo, vá lá. E depois, das coisas que foram sendo feitas, que nunca... Porque, embora fosse ações violentas, vá lá, nunca foi emprega violência. Houve pessoas da Luar que morreram, mortas pela PIDE, mas nunca houve o contrário. Portanto, os problemas que houve foi eu não, mas aqueles que morreram, foi sempre do nosso lado, nunca foi do lado deles. E o que é que o motivava? Em que é que você acreditava? Porque é que envereda por essas ações diretas? Que força é que essas ações poderiam ter para contribuir para o derrubo, de certa forma, ou para abanar o regime? Naquela altura havia a guerra colonial e havia montes de desertores. Havia muitos que não desertavam, mas que também achavam que aquilo tinha que mudar, mesmo daqueles que não desertaram. E, portanto, a maior parte dessas pessoas diziam que eram contra, mas não eram contra a fazer papéis, porque era normalmente o Partido Comunista fazia propaganda contra, etc, etc. Mas eles achavam que isso não resultava, porque contra só os papéis, os ditadores riem-se. É muito complicado, é muito difícil de explicar. Também a cantiga era uma arma. Chegou a tocar e a conhecer alguns dos maiores músicos de intervenção da música portuguesa, inclusivamente quase a participar na gravação da Grândola Vila Morena, ou pelo menos ajudou. Não, mas conhecia era amigo do Fanhais, não é? Aliás, o Fanhais, nessa altura, estava lá em minha casa, lá em França. E depois o quarto que ele arranjou fui eu que lhe o arranjei lá, com amigos meus. E pronto, e conheci lá o José Mário Branco e era amigo do Zeca Afonso. Agora não tinha muito mais conhecimentos, mas do Zeca Afonso. E lá também havia o Tino Flores, que era amigo também. Tenho a impressão que não havia lá mais nenhum assim conhecido nessa altura. E essa malta era da Luar? Não, o Zé Mário Branco era mais ou menos maoísta. Havia muitos, assim como o Tino Flores, também era mais ou menos maoísta. Simpatizantes da Luar era só o Fanhais e o Zeca Afonso, que nunca foram maoístas. Agora os outros tinham teorias um bocado diferentes, mas eram apoiantes, quer dizer, e nunca foram contra. E a Grândola também acompanhou todo esse processo de gravação? Pois, a Grândola o disco foi gravado lá em França, por acidente, era para ter sido gravado na Inglaterra. Mas como na Inglaterra era por volta do dia 5 de outubro, e o Zeca Afonso saiu daqui antes do 5 de outubro, para estar lá para gravar a Grândola, e a PIDE pensou que ele ia à Inglaterra fazer campanha contra a guerra colonial,
para aproveitar o dia 5 de outubro, que era feriado, e era o dia da República, etc, etc. Então prendeu. Ele era bastante nervoso, mas ficou ainda mais nervoso. E quando o soltaram a seguir ao 5 de outubro, ficou com medo de ficar cá em Portugal e foi-se embora logo para a França. E foi para a minha casa. Até o Zé Mário Branco depois conseguir um estúdio, até foi à Estareia, onde foi gravado o Grândola, e eram 12 ou 13 cantigas, não é? Mas enquanto o estúdio não esteve livre para ele para lá ir, ele esteve em minha casa com a mulher. Por acaso aconteceu, ele andava a fazer uma cantiga que depois ficou muito célebre, que é: o que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. Bom, e ele andava a fazer essa cantiga. Já tinha este bocado e tal, e eu ia, ele não conseguia dormir de noite. E então de manhã eu ia com ele lá por Paris, andar, que era para a mulher dele poder ficar a dormir sem ele a chatear. E então íamos os dois, e lembro-me de estarmos os dois debaixo da Torre Eiffel a cantar isto: o que faz falta é avisar a malta. Estávamos lá os dois, não havia mais ninguém, era da parte da manhã, e estávamos lá os dois debaixo da Torre Eiffel a cantar: o que faz falta é avisar a malta.